Olá! Como vocês devem ter visto aí ou no Instagram ou no YouTube, estamos grávidos! Sim! Estamos esperando o nosso segundo filho ou filha, ainda não sabemos. A Alice vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Vim aqui pra contar pra vocês como é que foi nosso planejamento, a gravidez, foi planejado, se não foi, comparando como é que foi a da Alice ou como é que foi agora. Quais nossos planos também, o que a gente já tem definido, o que a gente não tem, que eu sei que quando a gente conta isso já surgem muitas dúvidas, muitas curiosidades que vocês querem saber, e aí eu já vou contar mais ou menos pra vocês já entenderem mais ou menos o nosso cenário. Então vamos começar do começo, sobre o planejamento. Já sei que todo mundo vai perguntar se foi planejado, e sim, foi planejado. A Alice também foi planejada. A gente sempre quis ter 2 filhos, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi esse processo. Quando eu e o Stiller começamos a namorar, a gente tava com 1 mês de namoro, eu perguntei pra ele se ele queria ter filhos. E ele olhou pra mim e falou, lógico que eu quero. Eu falei, não é lógico, né? Algumas pessoas não querem ter filho. Ele falou, por que tu não quer? Meio preocupado. Não, eu quero ter, eu só que preciso saber se tu pretende ter filho ou não, porque se por acaso tu não pretende ter filho, eu sei que o nosso relacionamento vai ter um prazo de validade, porque eu tinha muita certeza que eu queria ter filhos, que eu queria ser mãe. E ele já me falou, não, eu quero ter 2 filhos, eu também tinha aquela ideia de ter 2 filhos. E aí, a gente planejou a Alice, né, a gente planejou ela depois que se mudou pra cá, se estabilizou aqui, e depois que ela nasceu, eu tive um parto meio traumático, e eu me questionei se eu ia ter coragem de passar por aquilo de novo, aqueles primeiros dias ali no pós-parto. E aí, depois de passar 1 mês, eu já não, vou ter algum filho em algum momento no futuro, quero ter outro filho ainda, mesmo que tenha sido muito difícil o parto. E aí foi passando o tempo, e até os 2 anos da Alice eu não podia cogitar em pensar em ter filho. Foi assim, foram uns anos muito cansativos pra mim, muito puxados. Eu fiquei muito sobrecarregada. Foi tipo quase 1 ano eu cuidando da Alice sozinha, porque o Stiller trabalhava fora. Depois ele começou a trabalhar de casa, mas teve ao mesmo tempo pandemia, doença da minha mãe, morte da minha mãe, explosão de redes sociais e demandas absurdas de trabalho. E eu tentando lidar com aquilo, e a gente mudando de casa também. Quando a gente estabilizou, conseguiu organizar minimamente a vida de novo, que foi mais ou menos lá por outubro do ano passado, eu falei, não, agora a gente pode pensar em ter outro filho. E aí, a gente tinha vontade de ir pro Brasil ainda de novo, que ia fazer 1 ano que a gente tinha ido, e eu falei, não, vamos pensar nisso depois que voltar do Brasil, porque eu quero tirar umas férias, quero descansar, quero curtir a família, sem pensar em ter restrições alimentares, em estar enjoada, em não ter energia, fica ser muito cansativo. E aí a gente foi pro Brasil, voltamos do Brasil, quando a gente voltou, eu peguei Covid. E aí, com Covid, a recomendação é pelo menos esperar 1 mês pra daí começar a tentar engravidar, né, as tentativas de gravidez. A gente resolveu esperar 1 mês. E aí, passou esse mês, eu olhei assim, eu falei pro Stiller, a gente quer mesmo? Vamos pensar bem assim, se a gente quer mesmo. Porque é diferente a gente pensar, quero 2 filhos, eu quero 3 filhos, sei lá, antes de ter qualquer filho. Depois que a gente tem um filho, a gente sabe, ou pelo menos tem ideia das batalhas e dos dilemas e das privações que ter um filho e das demandas que um filho demanda. Falei pra ele, tá, eu sei que a nossa ideia sempre foi ter 2 filhos, mas vamos parar pra pensar de uma maneira mais racional, assim. A gente quer mesmo, é isso que a gente quer, faz sentido? E aí ele me falou que sim, pra ele fazia sentido, não me explicou muito, e aí eu fiquei pensando, vou pensar nos 2 cenários, se eu não tiver um filho, como só com a Alice, ou tendo mais um filho, sabendo todo o universo de preocupações e de demandas que isso exige, e privações também, né? E aí, eu não consegui me imaginar num cenário só com a Alice. Por mais que, né, nossa vida seja ótima, maravilhosa agora, eu senti que ia valer a pena todo esse esforço, que sei lá, a nossa família era de 4 pessoas e não de 3. E aí, tá, beleza, então tá bom. Então vamos começar a tentar ter um filho agora. Mas, na minha cabeça, eu engravidei da Alice quando eu tinha 34 anos. Depois que a gente começou a tentar, parou de prevenir gravidez, digamos assim, a gente demorou 3 meses. Não, foi na terceira tentativa, terceiro mês que a gente engravidou. A gente demorou 2 meses, né? Foi tipo, a gente começou, liberou pra poder engravidar em junho, a gente engravidou em agosto. E dessa vez eu pensei, eu tenho 38, não sei quanto tempo vai demorar, e pra não criar expectativa e eu ficar naquela ansiedade de ver se vai engravidar, não vai, eu pensei, vou botar ali na minha cabeça que deve demorar uns 6 meses, né? Então, não vou nem me estressar muito com isso, nem me preocupar muito, só vamos parar de prevenir gravidez. E o que aconteceu? Engravidamos na primeira tentativa, no primeiro mês. A gente começou a pensar nisso final de fevereiro, que foi quando fechou 1 mês do meu Covid, e engravidamos em início de março. Então foi isso. Foi muito rápido. Lógico que eu conheço muito o meu corpo, tenho um ciclo muito regulado, então eu sei quando eu tô ovulando, então esse tipo de coisa eu acho que facilita, né? Mas eu fiquei surpresa, não esperava que fosse assim tão rápido, né? Mas fico feliz ao mesmo tempo, porque é uma coisa que a gente já tinha plano, já queria fazer, então bom que nem chegou a dar tempo de gerar ansiedade ou qualquer coisa assim, e já os planos já
entram nos trilhos agora pra gente. Enfim, isso é com relação ao planejamento. Já sei que todo mundo já perguntava pra gravidez da Liz, perguntam até hoje, então eu já sei que se vão perguntar se eu planejei alguma coisa, se eu fiz algum preparo, assim, físico, mental. Sim, eu já tinha essa ideia de gravidade quando eu ia engravidar, então eu comecei já a fazer exercícios físicos há 1 ano e meio, mais ou menos, pensando em preparar o meu corpo pra ter uma gravidez, não é nem com relação à fertilidade nem nada, porque ter exercícios físicos em dia ajuda pra tudo na saúde, né? Mas era mais pensando focado em ter uma musculatura forte, mais reforçada, pra eu sentir menos dores na gravidez, porque na gravidez ali, especialmente no final, foi bem cansativo pra mim, senti muita dor, então eu pensei já em preparar um pouco melhor meu corpo pra isso. E eu já comecei exercícios desde o começo do ano passado, focando nisso. Eu faço exercício de LPF, que depois eu posso conversar melhor, explicar mais ou menos o que é. E enfim, além disso, eu sempre faço check-ups de saúde, então eu sabia que tava tudo bem comigo, mas eu comecei a suplementar ácido fólico e aquelas vitaminas clássicas da gravidez, né? Tem uns compostos aí que já vêm prontos de vitaminas pra gravidez. Comecei a suplementar desde o final do ano, desde dezembro, eu acho, que daí eu calculei que é 2 a 3 meses antes de começar a tentar engravidar, então eu já tava fazendo isso antes. Com a Alice eu fiz a mesma coisa, acho muito importante isso. Eu já suplemento aqui direto vitamina D por causa da incidência menor de sol que a gente tem aqui. O ômega 3 também é uma coisa que eu suplemento sempre. Então, já sei que vão perguntar, já tô respondendo o que eu fiz e sempre faço, né? Fiz na gravidez da Alice, tô fazendo agora de novo. Já fizemos a nossa primeira ecografia. Agora que eu tô gravando o vídeo, eu tô com 14 semanas, mas eu não sei quando é que ele vai pro ar, talvez eu já esteja um pouquinho mais que isso. Nós fizemos a primeira ecografia com 12 semanas. Eu sei que no Brasil às vezes faz mais cedo, com 8 por aí, né? Mas aqui só faz com 12. Infelizmente eu não pude filmar, eles não deixam filmar nada, nem as nossas reações. Eu tava querendo muito filmar, queria muito... Eu fico muito emocionada, fiquei muito emocionada de novo, tinha ficado emocionada na da Alice. A Alice não pôde ir junto, o Schiller foi comigo, e eles não falam o sexo do bebê nessa ecografia de 12 semanas, eles nem chutam o que é, eles só falam na ecografia de 20. Tem uns testes aí que dá pra fazer, pra ver sexo e tal, mas eu não faço questão de ter urgência nisso. Eu vou esperar a ecografia de 20 semanas, que vai ser em julho, e aí vamos descobrir. Por enquanto a gente não sabe o que é. Mas com relação à ecografia, o que importa é que tá tudo bem, tudo certo, tudo tá saudável, o bebê, então... É isso que importa mais pra gente. Sexo é um detalhe. Sobre a reação da Alice, que eu sei que todo mundo vai perguntar, no vídeo de anúncio de gravidez eu mostrei a hora que a gente contou pra ela. A gente já contou desde o momento que descobriu. E eu achei muito fofa a reação dela, porque ela ficou achando quando eu falava do bebê que tava na minha barriga, ela ficou achando que eu tava falando dela. A gente tá bem feliz, amor, que vai ter outro nenenzinho nessa casa. Você vai ter um nenenzinho bem pequenininho, você tá ficando grande, vai ter um bebezinho pequenininho agora. Que você vai poder pegar no colo, vai poder fazer carinho. E eu achei muito curioso que ela ficou falando que é uma menina, que é uma irmãzinha desde o começo. Mas eu não sei o quanto isso também não está atrelado a ela ter achado que ela era a bebezinha que estava dentro da minha barriga. Então eu não sei, né, da onde ela tirou isso. Mas ela vem falando desde o começo e continua falando que é uma irmãzinha. Agora você também vai ter um irmão ou uma irmã. Uma irmã. Uma irmã? Você prefere menina? Você prefere uma irmã? Ela escolheu que é irmã. Você quer uma irmã? Uhum. Ela tá com tanta convicção que eu tô quase acreditando. Mas enfim, a gente contou pra ela desde o começo, mas é uma coisa assim, não tem barriga ainda, ela não consegue ver, é uma coisa muito abstrata. E a gente vai conversando aos pouquinhos, e eu acho que aos poucos ela vai começando a entender e a acostumar com a ideia. Até umas 2 semanas atrás, ela só falava disso se a gente perguntasse alguma coisa. E aí agora, há umas 2 semanas, aconteceu 2 coisas que eu achei curioso pra ver como ela tá começando a entender. Ela tem uma professora que fala português, inclusive, na creche. E essa professora tá grávida, ela ganha agora em junho. E ela tá com um barrigão, né? Enorme. E ela comentou com o Schiller, quando o Schiller foi buscar ela, que a Alice contou pra ela que a mãe tava grávida. Ela perguntou, a tua esposa tá grávida? Porque a Alice me contou que vocês iam esperar, que ela ia ter um irmãozinho, ou que eu tava grávida, não sei. Mas eu achei curioso, então, que ela conseguiu entender mesmo. Tipo, é isso mesmo, ela tá começando a entender. E aí, semana passada, ela também foi pegar um imãzinho de geladeira, um imã de geladeira, da Mini, e ela pegou 4.
E ela falou um pra mim, um pro papai, um pra mamãe e um pro bebezinho. Então eu achei fofo, assim, que ela tá começando a entender. Acho que demorou, a gente já sabe desde metade de março, agora estamos quase no final de maio, né? Acho que demorou um tempinho, assim, pra ela começar a absorver a ideia e a entender. Ela começou a falar esses dias que ela vai trocar fralda quando tiver bebezinho, que ela vai pegar no colo, tá uma coisa mais fofa. Imagina a fofura que isso vai ser depois. Mas enfim, essas são as percepções dela por enquanto. Outra coisa que eu sei que vão perguntar, vai encher meu inbox, é com relação a nomes pra bebê. A gente não tem nenhum nome. Da Alice a gente já tinha bem engatilhado. Dessa vez a gente não tem. A gente não pensou ainda. Eu acho que a gente precisa saber qual o sexo antes pra gente começar a conseguir pensar. E a gente não, de verdade, assim, a gente não tem nome nenhum. Especialmente se for menino, porque se for menino a gente não sabe nem por onde começar. Menina a gente acha sempre mais fácil conseguir nomes que os dois gostam e que funcionam em português e inglês, que são os pré-requisitos da gente. Mas vamos deixar pra conversar sobre essa história de nomes lá por julho. E aí tem uma questão que eu sei que vão me perguntar já agora e eu já vou de antemão responder como é que estão os nossos planejamentos. Já sei que vão me perguntar sobre parto, porque quando eu fiz o vídeo do parto contando como é que foi, traumático até na época, como foi difícil o parto da Alice, muita gente já perguntou naquele vídeo se eu tivesse outro filho, se eu pretendia ter filho aqui, o que eu pretendia fazer e tal. E aí, o que eu quero contar pra vocês é que sim, a gente pretende ter filho aqui. Pra ir, se eu fosse ter no Brasil, eu teria que ir 3 meses antes, pelo menos, ficar, sei lá, uns 6 meses no Brasil, e não é a nossa intenção. A gente mora aqui, a gente não quer ficar 6 meses no Brasil. Na verdade, eu ainda não sei o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer. A minha ideia é conversar bastante com os médicos, entender quais as chances de acontecer um cenário parecido ou não de novo, entender se a recomendação seria talvez de uma cesárea pra mim ou não. Eu tenho a sensação de que eu não vou querer fazer indução, porque eu acho que indução aumenta alguns riscos no meu cenário, né? Mas eu não sei. A minha intenção inicial é ter uma doula pra que eu esteja mais bem amparada, mas eu também considero ver se faz sentido ou não fazer no sistema privado aqui, fazer no particular mesmo, porque eu sei que no público eu estou à mercê de quem for me atender no dia, que eu não posso escolher quem é que vai me atender no dia. Então esse é um dos meus medos que eu vou ver como é que eu lido com isso. Mas eu não sei, eu não decidi nada, não conversei com ninguém ainda sobre isso, não conversei com doula, não conversei com médicos de hospital, nem nada. Eu tenho algumas consultas lá por julho que eu acho que eu vou conseguir tirar algumas dúvidas e entender melhor os cenários, a minha situação. Eu acho que a gente precisa ver também como vai correr a gravidez para entender dessa gravidez específica quais riscos ou não eu tenho. Então eu não quero fazer nada por antecipação, não tenho nenhuma convicção. Eu tô aberta assim a considerar todas as possibilidades e todos os cenários para decidir de uma maneira consciente e da melhor forma do que eu acho. Só gostaria que eu tivesse uma experiência um pouco melhor, que não tem como garantir, lógico, mas eu gostaria de estar mais bem amparada, digamos assim. Vamos ver, eu atualizo vocês, vou contando para vocês como é que for indo o andamento da gestação aqui e como é que eu for atualizando os planos. Por enquanto eu não tenho muito o que contar, só queria dizer para vocês que existem muitas possibilidades e que vão ser estudadas com calma, com carinho. Eu ainda tenho mais de 6 meses aí pela frente para pensar nisso. Eu não gosto de antecipar muitas coisas, eu acho que eu gosto de ver um pouco como é que anda a gravidez, o andar da carruagem todo, dos cenários todos, para daí conseguir fazer um planejamento mais fiel ao que tá acontecendo no momento. Outra pergunta que surgiu é com relação à amamentação. Se eu pretendo continuar amamentando a Alice, o que eu pretendo fazer, se pretendo desmamar. Eu fiz um vídeo que entrou há pouco no canal sobre a amamentação, vou deixar ele aqui. Ele tá bem atualizado, mas eu não falei ainda que eu tava grávida, porque a intenção era ele ir pro ar antes de eu contar da gravidez. O que eu contei ali é o que tá acontecendo mesmo. Eu não tenho planos de parar de amamentar ela, mas ao mesmo tempo eu senti que, principalmente por causa da gravidez, essa dependência dela de dormir mamando podia ser problemático pra gente. Mas também era uma intenção que a gente já tinha antes, assim, de tentar diminuir essa dependência. Ao mesmo tempo, a gente começou a conversar com ela, explicando que ela já tava crescendo e que ela não precisava mamar pra dormir. E aí eu expliquei isso mais detalhes no vídeo. E aí ela começou a entender e ela começou a pedir pra ir dormir sem mamar, porque ela tá lendo quando ela vai dormir. E ela pode ficar lendo, ela adora ler. Foi uma coisa que aconteceu meio que natural. Um pouquinho a gente conversou, mas um pouco ela começou a pedir pra dormir sem mamar. E eu achei muito legal, porque foi muito natural dela. Eu não nego pra ela pra mamar, só se forem ocasiões assim que não fazem o menor sentido, sabe? Que tipo assim, ela tá incomodada com alguma coisa que eu sei que é fome, e daí ela fica pedindo pra mamar, e daí eu
redireciono aquilo. Mas se ela pede pra mamar em algum horário porque tá incomodada ou porque quando ela acorda, ela geralmente pede pra mamar, eu não nego, tá? Eu tô dando mamar pra ela, mas chegou a acontecer dela ficar 2 dias sem mamar semana passada, ou de ficar um dia inteiro, ou de só mamar de manhã quando acordou. Então eu tô achando interessante porque tá diminuindo a dependência dela com o mamazinho e ao mesmo tempo que eu não tô vendo necessidade de mamar. Eu tive muita sensibilidade no seio de umas semanas atrás. Agora eu senti que tá um pouquinho melhor, mas eu ainda tô com bastante sensibilidade. Eu não tenho planos, como eu falei no outro vídeo. Vamos ver o que acontece. Se der pra continuar levando assim com ela mamando quando ela quer, de vez em quando, eu não vejo muito problema. Eu acho que a gente consegue lidar com isso. O que eu não conseguiria só era aquela dependência que a gente tinha antes. Eu acho que isso a gente já tá trabalhando bem. A gente tem uns meses ainda até o bebê nascer pra construir isso, pra ela não relacionar também que ela deixou de mamar por causa do bebê. Eu tenho a impressão de que ela não deixará de mamar por enquanto. Ela só reduziu já bastante a frequência e pra gente já tá, acho que já tá confortável o suficiente. E sobre os sintomas, eu acho que eu tenho muito assunto pra falar sobre isso, porque tem as comparações com a gravidez da Alice. Então eu acho que seria mais legal eu fazer um vídeo só sobre os sintomas do primeiro trimestre, e aí eu conto pra vocês mais ou menos quais as comparações de um e de outro. E em resumo, eu tive muito sono e fiquei muito cansada, tive bastante enjoo, mas eu não vomitei nenhuma vez, na gravidez da Alice também não, mas tive outros sintomas da gravidez da Alice que dessa vez eu não tive. Enfim, eu tenho um monte de detalhezinhos que eu posso contar se vocês tiverem interesse. Fiz resumido aqui, mas se tiverem interesse me conta, que daí eu faço um vídeo só contando dos sintomas pra vocês. Se tiverem mais dúvidas, perguntem aqui, de repente eu gravo outro vídeo ou tento responder nos comentários. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha assim pra dividir com vocês assim desse tempinho aí que eu fiquei quietinha sem contar o que tava acontecendo. A gente tá muito feliz, tem um monte de desafios novos pra lidar, sintomas novos pra lidar, mas a gente tá muito feliz com essa nova fase. Eu sei que faz parte da caminhada. Espero que vocês gostem das coisas que a gente estiver compartilhando, que ajude quem estiver passando por momentos parecidos ou passaram também, pra gente seguir a nossa conversa, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo!